meio às crescentes pressões para reduzir as emissões do agro, práticas como o plantio direto, a agrofloresta e o pasto rotacionado ganham força e apelo visual. Mas será que essas medidas são de fato eficazes o suficiente para conter a crise climática? Nosso colunista Omar Sabag já está aqui ao vivo com a gente e explica um pouquinho então sobre esse assunto. Omar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, e bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Agromanhã. Professor, já explica para a gente quais os limites, e as oportunidades da agricultura regenerativa? Muito bem, é um assunto de extrema importância quando se trata de sustentabilidade. No entanto, nós temos que pensar que não é a única solução, tá? Bom, então vamos entender um pouquinho o que é agricultura regenerativa. Nada mais é do que restaurar a saúde dos solos, trabalhando com práticas, com ações sustentáveis. Por exemplo, culturas que incorporam nitrogênio no solo, isso vai favorecer a redução de fertilizantes sintéticos, também sistemas de operações mecanizadas que reduzem também a erosão do solo, em contraposição às práticas agrícolas intensivas. Claro que, se a gente for avaliar, todo e qualquer segmento na economia gera emissão global de gás estufa, de efeito estufa. Inclusive, tem alguns estudos que mostram no período de 2015 até 2040 que a degradação do solo ela pode reduzir a produtividade em média de 12% e que isso pode interferir diretamente, ou seja, se você reduz a oferta de alimentos, consequentemente você vai ter um aumento. Poxa, a gente volta já já então com o professor Omar para falar sobre a importância da agricultura regenerativa, de outras situações também. Professor, voltou a conexão, falhou aqui para a gente? Tá ok, eu acho que deve ter sido alguma conexão, não sei o que aconteceu, mas eu estou ouvindo bem vocês aí. Bom, então voltando aqui, a importância da agricultura regenerativa, será que realmente ela é a solução para os gases de efeito estufa? Existem vários trabalhos, a própria academia nos diz o seguinte, ela é variável de acordo com as condições edafoclimáticas. Então, alguns estudos mostram que tem um benefício e outros não necessariamente. Até porque nós trabalhamos com gestão. E a gestão ela precisa avaliar o custo de oportunidade de carbono. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. A pecuária ela emite aproximadamente 16% de emissões de gases no efeito estufa, tá certo? Só que a gente precisa trabalhar com o conceito de eficiência que é produzir mais com menos. Então, se você tem um confinamento e produz mais carne e menos terra, consequentemente, sendo mais produtivo, a pecuária industrial ela vai preservar a terra para florestas e outros usos, que de certa forma vão armazenar carbono, ou seja, no princípio da descarbonização, pensando na sustentabilidade do ambiente produtivo. E claro que tem, por outro lado, nós temos a importância também dentro do aspecto da agricultura regenerativa, o uso de bioinsumos. A própria soja, segundo dados da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, os gastos com insumos como fertilizantes, pesticidas, é 114% maior do que o custo com bioinsumos. Lembrando que o tratamento químico ele é 26%, eu diria assim, com maior valor agregado em relação ao cultivo orgânico. Apesar de no primeiro ano você ter uma menor produtividade, mas tem maior agregação de valor no preço da saca. Ou seja, você gasta 50% menos e recebe cerca de 35% a mais. Mas, no entanto, a gente tem que avaliar de uma forma geral que a gestão ela é baseada em fatos. E contra fatos não há argumentos. Então, a gente precisa sempre preconizar dados preditivos, a importância do conhecimento por meio da ciência, para a gente provar de fato que a agricultura ela é importante, seja ela regenerativa, seja agricultura em grande escala. No entanto, a gente precisa avaliar dentro de cada condição nós temos aquele sistema de produção, tá certo? É isso, professor. E tem casos de sucesso no Brasil ou no mundo que mostram os benefícios concretos dessas práticas para o meio ambiente, também para os produtores que a gente possa citar aqui? Sem dúvida, Carol, sem dúvida, tá? Um grande exemplo que nós temos, inclusive nós trabalhamos bastante aqui na universidade, o uso, por exemplo, de culturas leguminosas ou até mesmo a inserção de bactérias, no uso do solo, para que você possa minimizar o uso de fertilizantes sintéticos. E isso, além de você compactuar com a questão da sustentabilidade, quando eu falo dentro da variável ecológica, você também tem uma redução no custo operacional.
Então, isso é muito nítido, principalmente nas grandes culturas, que nós chamamos de commodities. Então, nós temos vários experimentos que têm tido muito sucesso, como soja, milho, algodão, que fazem uso, né, dessas bactérias eutrofizantes, que, na verdade, isso vai favorecer a incorporação de nitrogênio no solo, de uma maneira, eu diria assim, mais natural, biológica, e isso, sem dúvida, vai favorecer não somente o bolso de quem produz, mas também com relação ao impacto dentro da questão ambiental, né? Dentro do meio na qual é cultivado, sem dúvida. Então, nós temos que pensar de uma maneira geral. A agricultura regenerativa ela é muito importante, tá? Em termos de ferramenta valiosa. No entanto, o setor agrícola ele precisa conhecer e trabalhar a diversificação de estratégias, né? A gente tem que tomar muito cuidado também, é o que muitas pessoas dizem, a criação do mito, né? O mito nada mais é do que a ausência explicada baseada no conhecimento. Aquele mito que a agricultura, por exemplo, é a grande causadora do impacto ambiental, não. A gente precisa entender que tudo é baseado em gestão. Gestão nada mais é do que o equacionamento em termos de uso dos recursos naturais que estão diretamente ligados à produção animal e vegetal, seja solo, água, floresta, animais. Portanto, nós temos que compactuar de uma forma equilibrada todo esse conjunto de recursos para que nós possamos, de certa forma, avaliar o quanto que isso vai causar, na verdade, de benefício em termos de custo de oportunidade de carbono. Professor, e sempre que a gente fala assim de inovações, né, de oportunidades para o setor, a gente sabe também que tem desafio, né? Quais são os principais desafios para ampliar o uso dessas práticas em larga escala aqui no Brasil? Muito bem, Carol, essa é uma questão extremamente relevante que a gente sempre discute isso. Acho que o primeiro ponto em termos de desafio para ampliação dessas práticas seria a conscientização e para todo e qualquer novo sistema de produção, nós temos que ter uma alavancagem, eu diria assim, uma nova readaptação ao sistema de cultivo. Claro que para isso você precisa modificar em termos estruturais, quando eu falo investimentos, né, em capital fixo na propriedade, considerando que, de certa forma, aquilo que vai ser mudado de um sistema convencional para um sistema, eu diria assim, mais ambiental, por exemplo, a própria agricultura regenerativa, né, em seu conceito, tudo isso é uma nova fase adaptativa em termos de ciclo de cultivo, pensando que nós temos uma grande aderência ao mercado, nós temos inclusive uma referência do Brasil, considerando não somente a produção no mercado doméstico, mas também nível de exportação, todos sabem o quanto que nós somos aí, eu diria assim, o berço mundial na produção de commodities, e temos que lembrar também, mesmo caracterizando como uma agricultura em larga escala, nós temos também o uso de práticas sustentáveis, evidentemente, nessas propriedades, né? Diga-se de passagem, a importância cada vez maior aí da legislação ambiental aí aplicada em sua prática, de forma com que o produtor, no caso o empresário rural, de fato, ele tenha um melhor controle, racionalidade, pensando que aquilo que ele está produzindo, ele precisa estar aderido ao mercado dentro de uma condição sustentável. Professor, e essas soluções, elas são suficientes para compensar os impactos ambientais do agronegócio em larga escala, como, por exemplo, desmatamento, emissão de metano por rebanhos? Na verdade, é uma questão ainda a ser discutida, tá bom? Eu vejo que, em função de tudo aquilo que é produzido, tudo pode ser equacionado, né? Quando se fala muito em descarbonização. Mas é claro que existe uma questão de conscientização em relação a determinados setores que fazem parte também do agro, né? Eu estou falando basicamente em termos de produção primária no campo, mas também existe aí a agroindústria, que seria a fase da pós-produção. Nós temos aí também esse grande problema agravante no país também, que é a questão dos desmatamentos, muitos dos quais aí, evidentemente, né, de forma ilegal. Então, com tudo isso, ainda nós temos que trabalhar muito sobre essas questões que ampliam a nossa condição em termos de profissionais no agro, mas também nós temos que levar isso, eu diria assim, a todos os profissionais que estão diretamente ligados ao sistema de produção, né? Pensando que tudo faz parte de um processo. Eu costumo dizer o seguinte, só para a gente poder concluir aqui, é como se fosse um avião. Um avião ele precisa decolar. Só que para ele decolar, ele precisa decolar no meio da pista, ou seja, ele precisa percorrer um caminho. Então, tudo isso faz parte de um processo. Assim,
e de forma evidente, né, de forma analógica, seria em relação ao produtor. Então, toda e qualquer mudança que seja evidentemente benéfica, positiva ao agro, positiva ao ambiente, ele precisa estar aí gradativamente fazendo com que isso possa ser implantado na sua propriedade. Professor, e só para a gente finalizar esse bate-papo, quais políticas públicas são necessárias para que a agricultura regenerativa tenha um impacto real e mensurável no combate à mudança climática? Eu penso que, em se tratando de políticas agrícolas, basicamente são políticas setoriais, nós temos vários instrumentos, dentre os quais a importância do crédito rural. Eu penso que deveria ter um crédito subsidiado a ações mais sustentáveis dentro do sistema de cultivo. Não que isso já exista. Tá, isso existe já. Gradativamente foi evoluindo ao longo dos planos safras. Mas eu diria que poderia ter, um sistema de crédito mais intensivo a, de fato, aquele produtor que vai praticar aí ações, de fato, sustentáveis no seu ambiente de cultivo. Ou seja, com maior condição, disponibilidade de crédito, as taxas, evidentemente, atrativas de juros, sem dúvida, e, claro, aliado ao crédito também a segurança, pensando no seguro rural como um importante instrumento de transferência de risco. Ou seja, instrumentos esses que fazem parte das políticas setoriais, que fazem parte das políticas públicas, que, de fato, devem ser cada vez mais, implementadas, principalmente para aquele produtor que tenha real preocupação em relação à sua produção sustentável na propriedade. Maravilha, professora Omar Sabag, obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, Carol, um abraço para você, para todos, e aproveitar, nós estamos aí no mês aí de festas juninas, aproveitar aí esse mês festivo, lembrando que festa junina também faz parte do agro, tá bem? É isso, um abraço. Tchau, tchau.